Fala galera, tudo bem? Achraf Hakimi é novo jogador do PSG. Não é bem uma novidade, porque essa novela vem se arrastando aí já há algumas semanas. Já estava muito nítido que existia o interesse, já estava muito nítido que a Inter pretendia vender um jogador até para levantar parte do caixa prometido. Vamos lembrar que isso foi motivo até da saída do Antônio Conte na Inter na virada da temporada. Então, lá atrás, não é nem tão lá atrás assim, né? A gente tá falando de mais ou menos um mês, mas quando o Antônio Conte sai da Inter, foi por desentendimentos em relação à ambição do clube, pensando em janela em sequência para a próxima temporada. E se a imagem, a mensagem passada era de que o clube pretendia lucrar, alguma venda importante teria que ser feita. E desde então, muito se falava sobre o Achraf Hakimi, ala pela direita da Inter, um jogador que rendeu muito bem na temporada na Série A, que encaixou muito bem na forma do Conte jogar, que já tinha mostrado muito potencial no Borussia Dortmund, também se destacando na Bundesliga, e agora vai para o PSG. E é claro que é uma contratação que, além de muito relevante, até do ponto de vista econômico, né, financeiro, uma contratação que parte aí de mais ou menos 60 milhões de euros, podendo chegar até uns 70, 72, depende um pouco de algumas das cláusulas também, mas é um valor importante, é um valor alto, sem dúvida alguma. E aí, é claro, a expectativa tende a ser grande, porque a gente está falando de um dos laterais, em termos de, se a gente for olhar para jogadores de lado de campo, de linha defensiva muitas vezes, um dos mais empolgantes desses últimos anos por características específicas dele também. Características que fazem naturalmente com que a expectativa seja grande, olhando para um PSG que precisava atacar essa posição, mas que tem outros questionamentos também. Então acho que dá pra gente ir um pouco pelos dois lados no vídeo aqui. Eu tenho algumas curiosidades e ao mesmo tempo uma expectativa que eu acho que todo mundo compartilha, que é a ideia de que o PSG precisava buscar uma opção de maior qualidade para o lado, para a lateral. Essa era uma carência do PSG já há algum tempo. Então, precisava buscar no mercado uma contratação mais compatível com o restante do time que o PSG pretende ter. E o Hakimi é certamente um lateral dos mais valorizados do futebol mundial e ainda jovem. E se pintava essa oportunidade de um jogador tão valorizado como tá, mas podendo sair da Inter, que precisava vender alguém nesse momento, foi um movimento dos mais interessantes. Aí a gente tende, primeiro, a questionar o futuro, pensando no PSG. Eu não vou nem entrar no mérito de outras contratações, tem algumas possíveis que devem se confirmar, por exemplo, Sérgio Ramos, e é claro que isso vai gerar muito questionamento sobre qual vai ser a escalação, o time ideal, talvez isso fique mais pra frente, provavelmente isso vai virar outro vídeo mais pra frente aqui. Mas para ficar especificamente no Achraf Hakimi, aí eu acho que já tem elementos suficientes que podem gerar alguns desses tópicos aqui. Porque todo mundo olha pro lateral marroquino e enxerga um jogador de uma enorme capacidade ofensiva. E até por conta disso, naturalmente a gente tende a pensar que vai ser mais interessante para ele jogar com 3 zagueiros, porque aí ele pode ser ala, pode explorar toda essa capacidade ofensiva. E quanto a isso, acho que não resta muita dúvida. Eu acho só que esse é um debate que precisa ir além do sistema, do desenho. Não é só, vai jogar num 4-3-3, ou 4-2-3-1, ou 3-4-2-1, ou 3-4-3, ou 3-5-2. Não é só uma questão numérica e de definição do padrão de comportamentos e de desenho inicial da equipe. Eu acho que vai muito pelo funcionamento, sobre como tentar explorar e qual é o contexto para explorar essas características. O que o Achraf Hakimi tem muito, com facilidade? A capacidade dele para se desmarcar, para explorar espaços, a potência para arrancar conduzindo a bola, a profundidade para receber ou para arrancar com a bola também. Então ele é um jogador muito capaz de ocupar esse corredor e de ser acionado para velocidade. E aí a gente precisa lembrar de alguns aspectos que são importantes também, porque, claro, a gente quando cita todos esses tópicos, ele é um jogador muito bom nisso, nisso, nisso. Mas e o contexto? Assim? O time permite, a forma do time jogar, permite, potencializa ou pode prejudicar, ou pode ser um obstáculo? Por que eu tô falando disso? Vamos pensar, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund era um time de transições muito rápidas. E o melhor momento dele foi justamente sendo um lateral, um ala, capaz de acelerar nessas transições da defesa para o ataque. Até porque o Borussia Dortmund tinha e tem jogadores muito com esse perfil da aceleração da defesa para o ataque. Então você conseguir atravessar o campo em velocidade é um ponto fantástico para você conseguir explorar e extrair o melhor do Achraf Hakimi. Se a gente olha para a Inter do Conte, foi um time dominante dentro do cenário da Série A na última temporada e que tinha como uma característica muito importante: ter a posse da bola não significava ocupar o campo de ataque. A posse de bola da Inter, campeã italiana, era uma posse de bola muitas vezes no terço defensivo, muitas vezes perto da própria área, com um objetivo claro:
falei sobre isso várias vezes aqui em análises de jogos ou análises mais gerais sobre o time. O objetivo era muito nítido: atrair para acelerar. Então, vou trocar passes por aqui para elaborar saídas que me permitam atrair o adversário que vai subir para pressionar, e a partir daí eu crio mecanismos que possam me permitir, mesmo com a bola, gerar a sensação de que eu estou contra-atacando. Então eu não vou precisar ficar fechado esperando para recuperar e acelerar. Não, com a bola eu vou gerar esse tipo de situação. E esse foi o grande mérito da Inter do Conte, a capacidade de saída de bola para atrair e superar pressões. Conseguiu superar essa pressão? A Inter explorava o Lukaku em velocidade, com a potência, com a capacidade das arrancadas, explorava o Achraf Hakimi com a velocidade pelo lado do campo, entre outras situações. Talvez esses dois sejam até os maiores símbolos da Inter campeã italiana em termos de aceleração para cruzar o campo, de diferentes formas. Então a Inter tinha essa capacidade de explorar muito os meio-campistas, baixando, recuando, para participação próxima aos zagueiros. Muitas vezes os zagueiros pelos lados viravam praticamente laterais e os alas eram quase pontas, às vezes por dentro, às vezes por fora. Então essa variação de área de atuação era muito importante num contexto que potencializava um cara como o Achraf Hakimi. Para ele, jogar na Inter do Conte caía como uma luva. Era exatamente o que o time precisava, laterais agressivos, porque o time vai querer acelerar a todo momento com esses caras que vão atravessar o campo em velocidade. E por que eu tô lembrando do contexto para falar sobre essa transferência? Porque aí pode se apresentar um cenário novo. O PSG geralmente é um time que controla a posse de bola e que se estabelece no campo adversário. Ah, isso inviabiliza a chance do Achraf Hakimi dar certo? Não, claro que não. Mas isso pode mudar a forma do jogo se apresentar para ele. E aí acho que tá o ponto mais interessante. Antes mesmo da gente falar, vai jogar com 3 zagueiros para ele ser ala, vai jogar com ele sendo lateral, numa linha com 4, eu tenho a curiosidade para saber como o Pochettino pretende montar essa estrutura, esse mecanismo, formas de atacar. Por quê? Porque ele pode ser um lateral, seja numa linha com 4 ou como ala, muito capaz de abrir o campo acelerando, dando profundidade, por exemplo, num lado oposto. Você tem o Neymar circulando por dentro, trazendo da esquerda para dentro, virando esse meia que atrai a marcação, que supera marcadores e que tem, por exemplo, uma infiltração do Mbappé como um caminho natural para um passe em profundidade. Pode ter num lado oposto também o Achraf Hakimi corrompendo, chegando e sendo mais uma opção para receber em profundidade, seja para receber buscando a linha de fundo para um passe para trás, para um cruzamento para a entrada da área, seja para atacar em direção ao gol, coisa que o Achraf Hakimi já fez. Vamos lembrar que no Borussia Dortmund, inclusive nas duas alas, na seleção de Marrocos ele também chega a jogar do outro lado, porque ele pode ser esse cara conduzindo a bola de fora para dentro, vindo da esquerda também. Então, assim, me parece bastante óbvio que ele acrescenta qualidade num setor carente do PSG. Então só por aí já é uma contratação que gera expectativa. Mas eu tenho essa curiosidade para saber como o PSG vai tentar jogar e criar um mecanismo que possa permitir que o Achraf Hakimi seja explorado, podendo usar essa potência, essa profundidade, essa aceleração, essa condução de bola. Porque se for um jogo mais estático, de um time ocupando o campo de ataque, aí talvez se apresente um perfil que em parte foi um motivo para ele não ter sido aproveitado pelo Zidane no Real Madrid. É verdade que para o Zidane no Real Madrid, a ideia era ter um lateral muito mais capaz de participar do jogo na base da saída de bola, iniciando mais atrás, não mais espetado, e sim como um passador que vai tirar passes para fazer uma saída confortável. E ali ele tinha um perfil completamente diferente, por exemplo, de um Carvajal, para citar um exemplo. Assim como o Odriozola também tinha um perfil completamente diferente do Carvajal e também teve muita dificuldade para conseguir o espaço dele, não conseguiu o espaço dele com o Zidane. Também era um lateral muito dessa profundidade. O Achraf Hakimi chegou, deu um salto, subiu um degrau a mais. Então não estou comparando um jogador com o outro não, só do ponto de vista de característica mesmo. São laterais que precisam ocupar o corredor, que precisam dessa velocidade para explorar essa profundidade, essa chegada, essa agressividade. Então, se for um jogo da posse de bola, pedindo que ele participe mais na base como um passador, não casa tanto. Se for um time que consiga construir de outras formas para acelerar com ele, seja acelerando da defesa para o ataque ou da esquerda para a direita, invertendo para um lado vazio, aí sim, acho que dá para extrair e muito do Achraf Hakimi. E aí, é claro, a gente vai ter que esperar nessas próximas semanas, até para a gente ter uma ideia mais clara do que vai ser o time, pensando em chegadas e também em saídas, para começar a montar, tentar montar o que pode ser uma base. Vai jogar com 3 zagueiros? Ele como ala, teoricamente, para ele é bom. Claro, tudo depende do mecanismo coletivo, como eu falei. Mas, teoricamente, para ele, já representa, sinaliza uma liberdade. Por outro lado, jogar com 3 zagueiros
possivelmente significa tirar uma das peças do centro do campo. O PSG já contratou o Wijnaldum, que era, em tese, um complemento muito interessante para o trio de meio-campistas. Você tem um Paredes para um primeiro passe, um Verratti para ajudar na construção, no ritmo, no volume, né, da distribuição, e o Wijnaldum pode ser esse terceiro meio-campista que acrescenta uma capacidade de chegada que o PSG não tinha. Isso pensando na estrutura da temporada passada, isso pensando em Neymar, Mbappé e Di Maria, possivelmente formando o trio de ataque. Se o PSG passa a jogar com 3 zagueiros, até projetando a chegada do Sérgio Ramos e tal, 3 zagueiros, 2 alas, a gente passa a enxergar 5 vagas, pensando em meio-campistas e atacantes. Então você já reduz o espaço para uma dessas peças. Enfim, aí são projeções. Eu sei que todo mundo adora projetar o time, tentar montar o que vai ser o time ideal. Vocês podem usar o espaço aqui nos comentários. Aí eu pretendo esperar um pouco mais para a gente, de repente, fazer outros vídeos mais específicos, aí com um campinho, tentando falar um pouco sobre qual vai ser a base, quais podem ser as alternativas do Pochettino na hora de escalar esse PSG para a temporada 2021-2022. Claro, é uma contratação importante, uma das mais relevantes, seja pelo valor que ela movimenta, seja pela qualidade técnica e a valorização de um jogador. Um campeão italiano com um papel importante na estrutura da Inter do Antônio Conte. É assim que o Hakimi chega ao PSG. Vamos ver como vai ser o impacto dele para uma posição que o PSG precisava contratar. Então, evidentemente, é um ganho. Vamos ver de que forma ele vai se encaixar no time. Um abraço para todo mundo e até a próxima.